dia, meus irmãos, alunos da EBD, Classe dos Homens. Vamos iniciar mais uma aula hoje do nosso tema, que é Fazei Discípulos, tema geral da nossa lição. E o título da lição de hoje é Jesus, o maior exemplo de discipulador. E o texto indicado é Lucas 4, do 14 ao 30. Mas vamos orar antes. Senhor Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua orientação, sabedoria, unção do Teu Espírito para estudarmos a Tua palavra, Senhor, e a entendermos e a praticá-la, Senhor. Nos ajude que cada um de nós, Teus discípulos, seja também um discipulador, conforme é da Tua vontade. Senhor, perdoa os nossos pecados, pois é em nome de Jesus, porque oramos agradecidos. Amém. Vamos ler então Lucas 4, do 14 ao 30. Diz assim a palavra de Deus. No poder do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que é capaz de ouvir. Todos o aprovavam e, admirando-se das palavras de graça que saíam da sua boca, perguntavam: Esse não é o filho de José? Jesus lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faz também aqui na tua terra. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua terra. Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, trazendo uma grande fome por toda a terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Ao ouvirem essas coisas, todos que estavam na sinagoga ficaram muito indignados. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte sobre o qual a cidade estava construída, para o jogarem dali. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu seu caminho. Amém. O acontecimento relatado aqui por Lucas, nesse trecho em 4, 16 ao 30, aponta para o início do ministério de Jesus. Ele estava na sinagoga de Nazaré, cidade onde havia sido criado. Jesus nasceu em Belém, mas quando voltou do Egito foi para Nazaré e ali foi criado. A partir daquele momento, a mensagem de Isaías se tornou a agenda ministerial de Jesus. Era então necessário desenvolver uma estratégia que permitisse concretizar sua missão. Jesus optou pelo caminho do discipulado. Decidiu investir em vidas, preparando pessoas para a missão. E o objetivo desse estudo é focar a pessoa de Jesus como modelo de discipulador. É possível afirmar que ele foi o discipulador por excelência. Em seu ministério público, deixou evidências claras de um verdadeiro discipulador, investindo em vidas e desafiando a igreja a fazer de forma semelhante. Os tópicos para reflexão da nossa lição são os seguintes. Em primeiro lugar, Jesus caminhava junto a outras pessoas. Para realizar a sua missão discipuladora, Jesus constituiu uma equipe, investiu tempo em oração para buscar aqueles que seriam seus discípulos. E é interessante observar que, ao escolher os seus, disse que eles estariam sempre ao seu lado. Isso mostra que os discípulos teriam a oportunidade de conhecê-lo bem de perto, vendo-o ensinar, pregar e curar, conforme está em Marcos capítulo 3, versículo 14. Então designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, mas primeiro estivessem com ele.
depois os envia a pregar. Jesus tornou-se conhecido pela consistência dos seus ensinamentos e a coerência de sua prática. Ao caminhar com as pessoas, tinha interesse em que elas o conhecessem de fato, como ele era. Em Mateus capítulo 16, versículos do 13 ao 17, nós vemos isso claramente. Jesus está interessado em saber o que as pessoas pensam dele, e não só as pessoas, mas também seus discípulos. Vejam, Mateus 16, do 13 ao 17. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Veja o interesse que ele tinha em saber o que pensavam dele. E a resposta dos discípulos: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E as pessoas tinham uma ideia muito esquisita a respeito de Jesus. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Bar-Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Vejam só que Jesus está muito interessado em saber o que se diz a respeito dele. E quando há uma resposta correta a respeito dele, ele sabe perfeitamente que foi por revelação de Deus Pai, porque ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele a quem ele revela, não é? Muito bem. Nem sempre estamos interessados em saber o que as pessoas pensam a nosso respeito. Não é comum nós dizermos: quero nem saber o que dizem a respeito de mim. Mas como discipuladores, como líderes cristãos, nós temos que querer saber sim o que as pessoas dizem de nós. Muitos líderes deixam de olhar para o exemplo de Jesus, mas investem muitos recursos para construir sua própria imagem. Há pessoas que se vestem de líderes desde a manhã até a noite, mas não revelam a santidade e a humildade do Senhor Jesus. É preciso entender que não há nenhum sinal de debilidade ou fraqueza em mostrar ao povo o que realmente somos, pois na realidade o Evangelho sempre será um tesouro em vaso de barro. Nós somos vaso de barro e a excelência do Espírito está em nós. É importante caminhar lado a lado com as pessoas, conhecendo-as e tornando-se conhecido delas. Para alguns líderes, isso seria descer do patamar em que se encontram, de onde apenas dão ordens e controlam as pessoas. O discipulado cristão implica em caminhar junto, como Jesus fez. Em segundo lugar, Jesus investiu na formação de vidas. Ao caminhar com os discípulos e as demais pessoas, Jesus apresentava exemplos práticos. Não apenas ensinava a orar ou a perdoar, mas orava e perdoava. Mateus 14, 23 diz assim. Mateus 14, 23. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Estava sozinho orando, quer dizer, Jesus dizia para o povo orar, mas ele mesmo orava, não é? Então ele fazia o que ele ensinava. Então Jesus investe na formação de vidas, mas tendo ele mesmo como exemplo. Ele mandava perdoar. Em Lucas 23, 34, nós vemos o Senhor orando por aqueles que o estavam crucificando e dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então é necessário dizer e fazer, né? O discipulador, quando caminha junto, ele fica muito conhecido das pessoas e as pessoas são conhecidas dele. Eu sempre digo que a igreja local é uma bênção de Deus, porque é nela que nós nos encontramos. E encontramos pessoas com muitos problemas e defeitos, como nós mesmos demonstramos os nossos problemas e defeitos. Daí então nós podemos cuidar uns dos outros, de maneira que os problemas das pessoas, o que elas são, o que não são, não deveriam nunca nos escandalizar, mas nós deveríamos ver as necessidades e as carências das pessoas como uma forma de discipulá-las e levá-las a Cristo. E quando as pessoas observarem que nós também temos lá os nossos defeitos, que eles possam também nos discipular. A igreja é uma troca de dons, de informações, de vida. Então Jesus investe muito
nessa formação de vidas, ele junto, ele se conhecendo, ele se dando a conhecer. Paulo, por exemplo, diz: sede meus imitadores, em 11:1 de 1 Coríntios, como eu sou de Cristo. Em Filipenses 13:17, tem um versículo bastante interessante, que Paulo diz assim, 13:17 de Filipenses: irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Vejam só que Paulo aprendeu efetivamente também de Jesus. Por isso ele foi um grande discipulador. Em terceiro lugar, Jesus vislumbrava o futuro das pessoas. Jesus via as pessoas não como eram no momento, mas como chegariam a ser. Basta você olhar os 12 discípulos e os problemas que eles têm durante o ministério terreno de Jesus, as dúvidas que eles têm. Eles nem sabiam que Jesus deveria ressuscitar. Quando Jesus falava que iria morrer e ressuscitar, a Bíblia diz que eles nem entendiam isso. No entanto, Jesus está formando esses homens. E eles se tornarão depois testemunhas de Jesus. Eles conviveram com Jesus. Então Jesus vislumbrava não o que as pessoas eram no momento, mas ela trabalhava para ser o que elas deveriam ser conforme a vontade dele. E depois de muito tempo, essas pessoas ficam prontas. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículos do 39 ao 42, tem a história da mulher samaritana. Jesus evangeliza aquela mulher, mas trata-a com dignidade. Ela era uma prostituta, ela já tinha tido 5 maridos, estava com o 6º, que também não era dela, que ela era uma prostituta. Mas Jesus vislumbra nela o que ela pode ser, não o que ela era. Daí então ele conversa com ela com toda dignidade. Em momento nenhum Jesus xinga a mulher de prostituta, ou coisa que o valha, ou diz alguma coisa contra o caráter dela. Mas ele vai falar com ela de maneira que ela será no futuro o que ele quer que ela seja. E assim nós, como discipuladores, deveremos fazer isso. Vejam só, 4 do 39 ao 42 de João. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, por causa da palavra da mulher, que testemunhava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse. E ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha que coisa interessante. Jesus fala com aquela mulher e ela se torna a missionária que ele viu que ela tinha potencial para ser. Então ele trabalha com ela para que ela seja o que ele deseja. Em terceiro lugar, Jesus dialogava com as pessoas. Geralmente, o método mais utilizado nas igrejas é o de se transmitir a mensagem por meio de uma pessoa, enquanto os demais apenas a recebem, tornando-se meros depositários dos ensinos. Esse método, ele não é exatamente um método direcional. Ele parte de uma mensagem que atinge toda a congregação. Mas é muito importante que a congregação apreenda a mensagem e use com pessoas e dialogue com as pessoas. As pessoas têm muitas dúvidas a respeito de tudo, de todos, de Deus, da Bíblia, de igreja. Eles não sabem nada. Quando você conversa com a pessoa, eles têm uma vaga ideia sobre o que seja a igreja, ou os crentes, e Jesus também. E é necessário que nós dialoguemos para ver onde estão as dúvidas das pessoas e nós tenhamos a capacidade dada por Deus para que a instruamos. Isso é o verdadeiro discipulado. Conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas, ouvir o que elas têm a dizer, quais são suas dúvidas, seus problemas, o que é que ela pensa a respeito de Jesus, ou o que é que ela sabe a respeito de Jesus, da igreja, enfim, de todas as coisas. Segundo John Stott, dialogar é também discutir ou argumentar. Ideia esta que Lucas utiliza para descrever as pregações evangelísticas de Paulo, conforme está no livro de Atos. Você vai encontrar muitas vezes o apóstolo Paulo dialogando com seus ouvintes. Quando ele chega, ele sai de Tessalônica e vai para Bereia, ele abre a Bíblia lá com os bereanos,
E ali ele pergunta, ele responde as perguntas deles, eles dialogam e eles chegam à conclusão de que de fato Paulo estava falando a verdade das Escrituras. Essa é uma das formas mais eficazes de se discipular, é dialogar com as pessoas. Em quinto lugar, Jesus pagou o preço do discipulado. Discipular exige tempo de estudo também para quem vai discipular. Você não pode discipular se você não conhece a Bíblia, a palavra de Deus, a igreja, como funciona, a história da igreja, algo extremamente importante. No nosso caso particular de batistas, a história dos batistas. É muito importante que a gente saiba tudo isso, porque as pessoas perguntam sobre isso. E então a gente vai gastar muito tempo. Às vezes a gente tira tempo com a nossa família para se dedicar à oração, ao estudo da Bíblia, à meditação da palavra de Deus, estudar, como já falei, história da igreja, história dos batistas, no nosso caso. Muito bem. Então o discipulado, ele paga um preço. E outra, quando nós falamos a verdade de Deus, nós temos que esperar que essa verdade transforme pessoas. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus é transformadora. Nós não estamos para dizer palavras agradáveis apenas, mas palavras que transformem as pessoas. E em sexto lugar, Jesus estabeleceu uma estratégia multiplicadora. Quer dizer, discípulo forma discípulo, discípulo gera discípulo. E que seja assim, meus irmãos, que cada um de nós se torne um discipulador. Vamos gastar tempo estudando a palavra de Deus, orando, estudando as coisas correlatas, a teologia, para que nós possamos instruir o maior número de pessoas que pudermos. E finalmente, para a discussão, a revista deixa as 2 seguintes questões. Você acha relevante a igreja ter um programa continuado de treinamento para que cada discípulo seja transformado em discipulador? A sua igreja tem? Atualmente, alguém do grupo está desenvolvendo o discipulado com novos convertidos? Se houver, é oportuno compartilhar a experiência. Portanto, se você está discipulando alguém, compartilhe conosco para a glória de Deus. Amém? Deus vos abençoe. Tenha um domingo na graça e na paz de Cristo, nosso Senhor. Amém.